Olá, porque você importa, nós estamos aqui novamente. Eu sou a professora Liz Sobol, da UFPR, e nesse momento iniciamos a nossa live do programa UFPR Convida, nesse projeto que se chama Você Importa. E hoje eu tenho a honra de convidar a Patrícia Egg para conversar conosco a respeito de um tema tão importante neste contexto de quarentena. Fé e espiritualidade como suporte emocional no contexto de crise. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vivíamos numa sociedade que estava pautada antes da pandemia de uma maneira muito marcada por um direito de ser feliz, por um fortalecimento das referências autocentradas e um enfraquecimento das outras referências institucionais que anteriormente nos davam identidade. E diante deste contexto, nós vivemos aí da pandemia um questionamento, né? Tudo está em teste, inclusive a nossa fé e os nossos referenciais de identidade, os nossos referenciais, as nossas rotinas, né? Tudo isso está em teste nesse momento. Logo a Patrícia vai entrar e antes de iniciar o conteúdo mesmo e a nossa fala, eu queria falar um pouquinho do projeto Você Importa. Essa iniciativa foi fundada na UFPR, neste contexto de crise sanitária relacionada ao Covid-19, e nós temos oferecido à comunidade interna e externa suporte, atividades e oportunidades de suporte emocional, porque entendemos que a melhor maneira de enfrentar toda essa situação é juntos. Então, não sabemos quais serão os próximos passos desse caminho, mas sabemos que importa é que estejamos próximos uns dos outros. E aqui oferecemos, né, enquanto universidade, aos nossos alunos, técnicos, professores, profissionais que atuam na nossa universidade, essa oportunidade de troca, de acolhimento mútuo, de fortalecimento para passar esse tempo com tantas incertezas, né? E também agradeço aqui, nós temos uma equipe de mais de 40 pessoas que nos ajudam, que são voluntários nesse programa. Temos alunos de pós, alunos de graduação, profissionais parceiros externos, técnicos da universidade, docentes, todos eles empenhados a pensar, a desenvolver e acolher cada um de vocês. Então, se você precisa e gostaria de conversar com alguém da nossa equipe, nos sinalize para que a gente também possa atendê-lo. Fique ligado nas nossas redes sociais do UFPR Convida, no nosso site convida.ufpr.br e no Instagram, que aqui vocês vão ter aí as informações do programa. Tem alguém nos avisando, eu agradeço, que está sem som. Eu queria confirmar, as pessoas estão nos ouvindo? Por favor, me sinalizem como é que está o som, se as pessoas estão ouvindo ou não. Eu já falei várias coisinhas, já dei... Bom, assim está. Então, pode ser que seja o som específico de algum dos participantes. Queria sinalizar que esse é um espaço de troca, embora nessa metodologia, né, que nós estamos todos aprendendo a lidar com uma aproximação que é via tecnológica. Então, embora por essa tecnologia, mas eu quero dizer que esse espaço também é um espaço de acolhimento de vocês, dos comentários, das dúvidas, é um espaço de compartilhar. Então, usa o comentário aí para a tua forma de participação nesse momento. Temos também rodas de conversa acontecendo no programa, no nosso projeto Você Importa, e nessas rodas de conversa vocês têm oportunidades de também participar na forma de
com imagem e som, e também se quiser só ouvir, pode, mas de uma maneira com mais espaço para que vocês possam se expressar individualmente, né? A Patrícia está entrando então nesse momento. Essa semana nós temos uma conversa na sexta-feira com o tema expectativas relacionadas às atividades acadêmicas. Então, venham alunos, é o espaço específico para vocês, entre alunos e de graduação e pós. Agora a Patrícia entrou aqui na nossa tela. Olá, Patrícia, muito boa tarde para você. Boa Obrigada tarde. pela tua presença aqui conosco, por ter aceito esse desafio, né, de estar aprendendo também. Estamos todos aprendendo a lidar com essa Sim, nova todo mundo se maneira de se batendo, né? essa nova maneira de se relacionar, né? A Patrícia é psicóloga, formada na UFPR, mestranda no programa de psicologia e tem estudado já há algum tempo, com bastante prática também, nessa temática da relação sobre espiritualidade, suporte emocional e o papel dessa relação com a transcendência, né, no âmbito psicológico. Então, por isso é ela a nossa convidada de hoje, né? Porque tem experiências e pesquisas nessa área. A Patrícia é orientanda do professor Adriano Furtado, meu colega dentro do departamento de psicologia da universidade, com quem eu tenho muita honra de compartilhar esses espaços de trabalho, esses projetos, né? E a Patrícia, então, é orientanda dele, faz parte destes grupos, né, que estudam a psicologia da religião, e ela vai falar um pouquinho conosco hoje. Então, muito boa tarde, bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Alice. Você quer Super contar? agradeço. Super agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês. Muito legal poder estar aqui. E já de antes, né? Porque a Alice foi minha professora na universidade e a Alice sempre foi uma pessoa muito generosa. Ontem estava escutando a Samantha falar sobre essa disputa de egos que tem às vezes no universo acadêmico, né? E eu me considero uma pessoa assim muito privilegiada, porque eu tive gente muito generosa com quem eu pude trabalhar, que a Alice sempre oportunizou para a gente lugares para a gente desenvolver mesmo o trabalho, sempre incentivou muito os alunos dela. Então, obrigada duplamente. Bem legal poder estar aqui. Uma alegria ver o crescimento de cada um dos nossos alunos e de você, né, já nessa etapa tão mais amadurecida agora também, da vida profissional. E, Patrícia, eu queria, então, o nosso tema de hoje, né, falar um pouco da fé e da espiritualidade, dessa relação com a transcendência, como um suporte emocional em contextos de crise. É claro que nós estamos localizando neste contexto da pandemia, uma crise que atravessa coletivamente todas as pessoas, porque o que acontecia anteriormente é que as crises eram familiares, eram num âmbito mais individual ou de um coletivo mais restrito, de uma família, de relações em trabalho, de um contexto de uma cidade, ou de uma tragédia específica, né? Mas agora é uma crise de proporções globais, né? E com ela vem aí um questionamento e tudo é colocado em teste. As nossas rotinas, as nossas relações, os nossos valores, as nossas lideranças e também os nossos esquemas explicativos da vida, né? Inclusive os religiosos, espirituais e a dimensão de fé. Então, olhando para isso que eu gostaria de fazer um diálogo contigo, com a participação dessas pessoas que têm nos acompanhado, né, que são da comunidade UFPR e também da comunidade externa, para pensarmos a importância e ouvirmos de você também um pouquinho o que é ciência, o que as pesquisas têm sinalizado da importância dessa dimensão de espiritualidade para a vida diante de um enfrentamento de crise. Por que pergunto isso inicialmente, Patrícia? Porque sabemos que a maioria dos estudantes, no primeiro ano de faculdade, em torno de 70% a 80% dos estudantes acabam abandonando a sua fé, independentemente da perspectiva de fé que se tem, né? Só que e aí parece que o próprio ambiente acadêmico não é um ambiente
que faça esse diálogo com fé. Mas quando a pandemia chega, esse referencial é solicitado novamente, né? E aí, como é que ele pode ser um suporte, principalmente para os nossos alunos, que podem ter acabado exatamente de viver essa crise de fé, né? Qual a importância de se retomar e reconsiderar isso? Ok. Eu acho que a gente tem, especialmente no ambiente acadêmico, realmente um preconceito, eu acredito, e até uma ignorância muito grande a respeito do que dizem as pesquisas científicas sobre religião. A gente não está falando no ambiente acadêmico, a gente não vai falar de religião do ponto de vista teológico, né? Isso tem o seu lugar. Mas a gente vai procurar enxergar esse fenômeno do ponto de vista científico. E a religião, ela é extremamente presente em toda a história da humanidade. Não tem registro, a gente não tem registro de nenhum povo, em nenhuma época, em nenhum lugar do mundo, que não tenha uma religiosidade, né? Alguma forma de religiosidade. Então, desde os registros mais antigos que se tem de estruturações sociais na humanidade, você tem registro dessa relação com o transcendente. E é uma relação que você pode estudar de diversas formas. Você pode estudar pela via da antropologia, da sociologia, você pode estudar pela via da história, você pode estudar pela via da arquitetura, você pode estudar até pela via da biologia. Tem gente que estuda essa questão, né, de encontrar partícula de Deus, né, onde é que fica Deus no cérebro, enfim, você pode estudar isso do ponto de vista da arqueologia, enfim, toda e qualquer ciência pode se debruçar sobre as questões ligadas à religião, porque são questões muito pertinentes à humanidade, à formação da humanidade. O próprio contexto onde a gente vive é completamente influenciado pelas questões religiosas. Quando a gente bota a data em qualquer lugar, o que a gente está dizendo? Que a gente vive no ano de 2020 depois de Cristo. Até o nosso referencial de data é um referencial religioso. Embora a gente possa considerar, lógico, a presença histórica de Jesus na humanidade, mas não é por causa da presença histórica dele que a gente tem essa referência, né? É por causa do que ele representou para a religião, enfim. E a gente tem muitas pesquisas. Nos últimos 50 anos, especialmente nos últimos 20 anos, você tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas na área de religiosidade, espiritualidade, especialmente em relação com a saúde. E é muito curioso, porque a maioria dos alunos não tem contato com essas pesquisas. Num trabalho recente de uma doutoranda lá de Minas, ela, na tese dela de doutorado, ela está investigando, né, esse conceito em relação à psicologia e tal, e uma coisa interessante que ela aponta é que quanto mais o estudante sobe na graduação, menos ele acredita nos benefícios da religião. E o que é completamente contra todas as pesquisas científicas, porque o que você tem de pesquisa nessa área é muita coisa, e as pesquisas apontam sempre muito mais benefício. Existe, sim, a possibilidade da religião causar prejuízos, em questão de saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, né? Mas, na maioria das vezes, ela vai estar associada à melhora desses quadros de saúde e bem-estar. E então é curiosíssimo que quanto mais o cara avance na carreira acadêmica, menos ele leva em consideração o resultado das pesquisas científicas sobre religião. A gente não está falando sobre um credo pessoal, né? Mas sobre o que diz... Desculpa te interromper. Pode falar. Não, mas é assim mesmo. Entrando no teu raciocínio, o que essas pesquisas científicas têm apontado sobre o papel da religião nesse suporte emocional? A religião, ela tem sido constantemente associada a menores níveis de depressão, a menores níveis de suicídio. Tem uma pesquisa que foi feita acompanhando, acho que um universo muito grande, uma amostra muito grande durante 14 anos, acho que são 70, 80 mil
pessoas durante 14 anos, uma pesquisa longitudinal, uma pesquisa bem consistente, raro, né? É raro Pesquisa, uma pesquisa sim, nos Estados Unidos, né? Lógico. dessa. Uma pesquisa muito robusta, né? Mostrando que as pessoas que tinham a religiosidade como uma coisa central nas suas vidas, elas tinham 7 vezes menos chance de cometer suicídio. Então, você vê que é um índice bem considerável, né? Inclusive, eles trabalham com isolando fatores, né? Você pode dizer que a religião tem 2 fatores. Ela está associada ao suporte social, né? Que você pode considerar que, então, é por causa do suporte social na religião, né? Mas mesmo isolando essa questão, a religião tem um fator a mais, ela tem um fator que não se explica por outros fatores que se apresentam também, né? Se apresentam juntamente aí. Então, Patrícia, A deixa eu ver se religião... eu entendi. Ela tem aí um duplo fator, tanto a atribuição de sentido pelo próprio esquema interpretativo da realidade, e também o suporte social que ela dá pela vida em comunidade, a vida em conjunto com outras pessoas. Seria isso? Exatamente. Tem uma parceira nossa aqui da Psisono nos dando esse dado. São 75 mil mulheres. Olha, tá vendo? É Obrigada, uma pessoal, pesquisa por gigante, assim, completar muito... esse dado. Obrigada mesmo. A gente vai falando, né? Às vezes você não tem... Eu ainda tô aqui tudo grudada com o microfone, com a coisa, eu não posso nem sair daqui para pegar minhas coisas ali. Ela tá, a religiosidade, a espiritualidade é associada também a menor consumo de álcool e drogas e também a maior bem-estar, maiores índices de bem-estar e de qualidade de vida. E ela é associada tanto assim à prevenção, né, de depressão, suicídio, envolvimento com consumo de psicotrópicos, né, ela é tanto na prevenção quanto depois que o paciente desenvolve um quadro desse tipo, o quadro é menos grave, no caso de pessoas que têm a religiosidade como uma coisa central nas suas vidas, né? É menos grave e a pessoa se recupera mais rápido. Uhum. Então, você vê que a religiosidade ela meio que tem influência de tudo quanto é lado, né? Ela cerca a pessoa de uma certa forma. Mas o que é interessante é que tanto a religiosidade está associada a esses fatores, né, de melhora, quanto ela pode estar associada também a uma piora desses quadros, dependendo do tipo de religiosidade, dependendo de qual é a relação que a pessoa tem com a religião, com a espiritualidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado também, né? Que religião não é pílula mágica da felicidade, que você vai prescrever e vai receitar e vai resolver os problemas, todos os problemas da pessoa, da humanidade, enfim. Então, a gente precisa conhecer bem, né? O que os estudos dizem, quais os aspectos dessa religiosidade que são protetivos, quais são danosos, para a gente poder lidar com isso enquanto profissionais de saúde, né? E é um campo assim que é muito ainda inexplorado na psicologia. A gente tem poucas pessoas que trabalham com isso. E não é só na psicologia, na verdade, a gente tem hoje um movimento, né, na medicina também, na enfermagem, inclusive porque isso é uma solicitação dos pacientes. Você tem muitas pesquisas também indicando isso. 70% a 80% dos pacientes gostariam que a sua espiritualidade fosse considerada nos seus tratamentos. Então, você tem um percentual muito grande de gente que quer que isso seja levado em conta. E você tem, por outro lado, cerca de 20%, 25% dos profissionais que relatam que incluem isso, né, na sua avaliação do paciente, na sua anamnese, seja na área de saúde quanto saúde mental, né? Então, Patrícia, a gente tem um gap aí. Diga. Você destacou, né, que tem uma vivência, uma relação com a espiritualidade, com a transcendência, que pode ser protetiva, e uma outra que tem que se tomar cuidado, porque ela, no lugar de ser protetiva, pode
aumentar sofrimento ou vulnerabilidades. Você Uhum. poderia destacar um pouquinho isso para nós? Só antes Claro. de você responder, eu quero aqui agradecer. Algumas pessoas estão nos agradecendo, uma pessoa especial, né, que tem nos acompanhado aqui as atividades do Você Importa, parabenizou pelo conteúdo e comentou que está compartilhando com seus pacientes e colegas. E eu queria aproveitar esse registro, agradecer, né, a vocês que têm acreditado junto conosco que importa sim ter esses espaços de troca e de conversa e de ajuda mútua, e dizer que a maneira mesmo de vocês colaborarem com esse projeto e agradecerem é compartilhar e chamar outras pessoas que vocês acham que podem ser beneficiadas e também contribuir, né, com as suas reflexões, com os seus relatos, com ser também este que acolhe, porque aqui a ideia é essa, que um cuide do outro, né? Cuidando de si e do outro, juntos, né? Para enfrentar essa realidade. Então, agradeço você que fez esse registro e todos que têm nos acompanhado. Nós temos tido aí, de fato, muita gente acompanhando várias das nossas atividades. E mais do que o número de pessoas, o importante é saber que vocês também estão confiando e usando e se colocando como seres humanos, né, em busca de cuidado de si e do outro nesse período junto conosco. Então, sigam e contem conosco. Nós logo vamos começar também um grupo temático sobre o enfrentamento da solidão e da ansiedade, e todos estão convidados a participar. Então, Patrícia, qual que é a diferença dessa religiosidade, espiritualidade ou relação com transcendência, nesse conceito mais amplo, né? Como protetivo ou que foge dessa caracterização? Ok. Eu acho que vale a pena a gente só fazer esclarecer um pouquinho esses termos, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha também bastante, o conceito de religiosidade ou de espiritualidade, né? Isso não é um conceito fixo, não é uma ideia perene, permanece sempre da mesma forma. A gente sabe que a linguagem é uma coisa que está sempre em mudança, né? E a gente tem antigamente, você fala de religião e você está falando desse universo mais amplo. Hoje em dia, quando a gente usa a palavra religião, a gente associa a uma questão mais estruturada, de uma religião institucionalizada, né? Então, por isso a gente usa também a palavra espiritualidade como esse termo de abrangência maior, que vai falar de uma relação com o transcendente que não necessariamente se dá por meio do divino, né? Mas que pode ser também uma relação com qualquer coisa que esteja para além do sujeito. Pode ser uma relação com a natureza, não é? Pode ser uma relação com o outro, meu semelhante, ou pode ser uma relação com o grande outro, o tu eterno, o absoluto, né? Com a figura que para nós, aqui na nossa cultura ocidental, é a figura de Deus, na grande maioria, né? Aqui no Brasil, nós somos 86% de cristãos, né? Segundo os dados do último censo. Então, embora a gente tenha uma diversidade religiosa muito grande, a gente tem ainda uma maioria bem significativa, né, de cristãos aqui no Brasil, entre católicos e evangélicos. Enfim, a gente tem, quando vai estudar a religião, especialmente no campo da ciência é uma coisa curiosa, né? Porque por mais que você esteja estudando a relação das pessoas com o transcendente, com o sagrado, enfim, ciência é medir, é pesar, é dividir, é organizar, né? É um trabalho muito metódico, meticuloso, minucioso, enfim. Então a gente usa vários fatores, várias dimensões que a gente pode medir para a gente poder comparar, para que um pesquisador saiba do que o outro está falando, né? Então a gente trabalha, por exemplo, com vários aspectos, várias dimensões da espiritualidade, da religiosidade. Uma questão seria a religiosidade organizacional, por exemplo, que é a frequência com que uma pessoa vai a um culto, uma igreja, um terreiro, um lugar de reunião religiosa. Você tem a religiosidade privada, que são as práticas pessoais, né, de
oração, de meditação, de leitura de textos sagrados, enfim, as práticas pessoais da sua religião ou da sua espiritualidade. A gente tem uma questão de religiosidade que é subjetiva, né? O quão religiosa a pessoa se considera, ou qual a importância, a centralidade da religião na vida dela. E a gente tem especialmente dois índices. A frequência religiosa, a religiosidade organizacional, é uma questão que está bastante associada a esses quadros de bem-estar, qualidade de vida, né? O fato de frequentar ao menos uma vez por semana algum lugar de reunião é um fator que aparece bastante associado nas pesquisas. Talvez porque seja um fator fácil de medir, que se usa bastante nas pesquisas, né? Ele é um fator que parece bastante. Mas a gente tem outros dois fatores que são bem decisivos, que é a questão que o Gordon Allport, que é um psicólogo americano, ele coloca a questão do compromisso ou da orientação. Então, ele trabalha com a religiosidade intrínseca e extrínseca. A religiosidade intrínseca está ligada, a gente poderia dizer, como uma coisa que vem de dentro para fora, né? É quando a pessoa vive de acordo com as crenças que ela possui, quando ela tem uma religiosidade que é diretora, né, dessas ações da vida, que é central, que é, a gente poderia dizer, autêntica, verdadeira, né, para ficar mais fácil de entender. Mas, enfim, e a gente teria uma religiosidade extrínseca, que seria, vamos dizer, uma religiosidade de fora para dentro. É uma religiosidade que se dá mais pela via da relação de benefício, né? Quando a pessoa usa a sua crença em seu benefício, porque ela quer um ganho secundário, né? Aquilo não é o objeto final dela, ela quer algum benefício que está associado à religião, e nesse contexto é que a religião se torna mais prejudicial do que benéfica. Patrícia, eu queria falar uma coisa sobre isso, eu não sei se você quer terminar o raciocínio. Eu só ia usar uma expressão que o próprio Allport usa, né? Ele diz que na religiosidade intrínseca, a pessoa vive para servir ao seu Deus, né? E na religiosidade extrínseca, a pessoa vive querendo que Deus sirva a ela. Mas que interessante esse conceito, porque um dos autores que eu estudo é o Rollo May. O Rollo May, ele é um psicanalista, e ele faz uma discussão muito próxima a essa, que ele coloca a religiosidade e a relação com a transcendência com dois âmbitos mesmo, que essa pessoa que se dedica a práticas espirituais e tem isso como referência, é uma pessoa mais aberta a se rever, a se reposicionar na vida e a entrar no seu lugar de responsabilidade, se entendendo como aquela que também colabora com o outro, se entendendo também aquela que é responsável por algumas coisas, né, que estão na mão dela como possibilidade de escolha, e que ela entende que ela é só um ser humano, que ela não coloca sobre ela pesos que ela não tem condição de responder. E ela não coloca sobre o outro uma expectativa de perfeição que não é do humano, mas do divino. E aí eu lembro, esse é um lado, né? E o outro lado é a religiosidade quando ela vem como a exigência de que o meu direito de ser cuidado pelo divino se realize. Né? E essa é uma religiosidade mais imatura, que fragiliza as condições de enfrentamento das dificuldades e das crises, né? E aí eu gosto também de outros autores, como o Charles Taylor ou o Theodore Dalrymple, que trabalham essa sociedade, né, que a gente vive hoje, que está tendo que enfrentar a pandemia, que é a sociedade do direito de ser feliz, no qual a religiosidade predominante é essa religiosidade de que a divindade tem que me responder, que eu tenho um direito ao ser religioso, de ser cuidado, de não pegar o vírus, de nada de mal me acontecer, o que é um equívoco em relação à religiosidade que se entende como ser humano, né? O psicanalista se chama Rollo May,
é esse livro aqui, O Homem à Procura de Si Mesmo, que fica invertido no vídeo, mas só para vocês verem aqui. A gente já sabe que fica, né? Roland May. E ele é fantástico, uma linguagem fácil. Eu sugiro a leitura desse livro. Ele não é nem longo livro e ele traz muitas contribuições a várias reflexões de vida. E ele tem, numa partezinha muito específica, essa discussão da religiosidade, trazendo essa noção de que esse homem, né, não só ele, mas aí também estou trazendo aqui Charles Taylor, também o Theodore Dalrymple, com 2 livros, A Ética da Autenticidade, o outro é Podres de Mimado, que vão falar dessa sociedade, do direito de ser feliz, que o sujeito tem a referência em si mesmo, a referência autocentrada, e é um enfraquecimento das instituições que antes atribuíam identidade, que ajudavam no enfrentamento das dificuldades. Esse indivíduo do direito de ser feliz, ele rompe com todas as suas relações e basta a ele essa sensação de estar se realizando. Então, as relações são muito frágeis, líquidas, como diz Bauman, né? As relações são líquidas e a religiosidade é utilitária. Ele usa essa relação para também ser servido. O que enfraquece a transcendência como um lugar de suporte, como um lugar que, embora eu possa passar dificuldades, eu tenho onde acreditar. Embora eu possa, nem tudo aconteça como eu quero, eu tenho esperanças, né, que vão além. Eu entendo que eu sou só um ser humano e que eu não tenho controle sobre a vida. Eu entendo que eu sou só ser humano e a minha vida é limitada. Eu entendo que um dia eu vou morrer. E essa é uma questão que até uma das pessoas que está participando aqui colocou, né? Que se hoje, por que nós na pandemia estamos sendo questionados? A morte está se concretizando. Nos números que a gente vê no jornal, na ameaça de perder pessoas queridas que são de grupo de vulnerabilidade, no próprio questionamento que as crianças fazem, mas será que eu também vou morrer? Será que o vírus vai... Então, são questões que esse Homo Deus, né, descrito por vários autores, um deles o Luc Ferry, que é um filósofo francês, que é ateu, mas ele vai falar, a religião não há substituto para a religiosidade e para a espiritualidade como atribuição de sentido. E neste momento da crise sanitária, especialmente que a gente está passando, é essa noção de finitude que está se impondo. E com ela, a noção de que somos só seres humanos e que não temos controle sobre a vida, né? E aí, os nossos referenciais religiosos, que são utilitários, se mostram frágeis e incapazes de nos dar sustento e sentido nesse momento, né? E aí, só para completar o raciocínio, eu gosto também do material do Kierkegaard, quando ele vai falar da angústia, do enfrentamento da angústia de existência, que tem alguns caminhos, um deles é o estético, né, que é se realizar nas coisas e na boa vida, no realizar os seus desejos o tempo todo, instantaneamente. O caminho ético, que é buscar um lugar nessa relação com o outro, e um terceiro estágio seria o caminho religioso espiritual, que ele divide em 2. O religioso é esse que busca ser respondido, né? Que a minha necessidade precisa ser respondida por uma divindade, que eu busco uma divindade que sirva aos meus ideais e ao meu direito de ser feliz. E o outro caminho, que é o religioso, que é exatamente esse outro, que eu me entendo humano, frágil, e que eu entendo que a angústia vai fazer parte da minha existência. E que eu venho com ela, junto com essa relação com a transcendência, para enfrentar a realidade. Então, muito interessante você ter trazido essas análises, porque nos ajudam a pensar, né? Que tipo de religiosidade, de relação com transcendência eu tenho tido, e por que agora, talvez bem nesse momento que eu mais preciso, entra em crise tudo aquilo que eu pensava, né? Qual é o tipo de religiosidade, de espiritualidade, de relação de transcendência que tem te acompanhado? E esse é um momento de rever isso, de reestruturar e de buscar um caminho mais amadurecido. As crises nos dão essa possibilidade, né? O que você pensa sobre isso tudo, Patrícia? Não sei se temos perguntas também, que enquanto a gente está falando aqui, a gente não consegue acompanhar muitas perguntas. Eu vou tentar recuperar aí se tem perguntas para a gente seguir.
você está falando falando de um ateu, né, que fala muito bem de religião. O Leandro Carnal tem muita coisa muito interessante sobre isso também. Ele tem um vídeo, eu estava até procurando aqui eu não me lembrava o título, de Fé Líquida. É um videozinho dele no YouTube, muito interessante, quando ele fala também sobre essas questões, né, de uma fé atravessada, muitas vezes, por questões que não dizem respeito à própria natureza dessa fé, né? E acho que isso que você colocou está muito nessa questão da religiosidade extrínseca, né? Que o Alport aponta que é isso. Em vez de eu viver para servir o meu Deus, então o meu Deus é que tem que viver para me servir. E aí você tem fatores bem distintivos. E fatores que influenciam, inclusive, todos esses resultados, porque a nossa questão é muito essa, né? Você tem, por um lado, uma espiritualidade que diminui o índice de depressão, suicídio, consumo de drogas e melhora o bem-estar, melhora a qualidade de vida, mas você também tem uma religiosidade que produz o efeito inverso e que está associada a essa questão que esses autores todos aí que a gente está comentando, né, acabam colocando. Tem um outro... Desculpa. A culpa, ainda sobre esse conceito, a culpa tem relação com essa religiosidade, né? Porque tem alguns esquemas religiosos que trabalham, a base dele do engajamento é a noção da culpa, né? Isso pode ser prejudicial? Aparece em alguma pesquisa esse indicador? Sim, tem um outro conceito que é bastante usado também nessa questão de medir, né, o quanto a religiosidade pode ser positiva ou negativa, que é a questão do coping. O coping é uma palavra do inglês que significa lidar com, né, a forma como você lida com alguma coisa. E o coping é estudado já de uma maneira mais genérica e já há algum tempo. E nos anos 90, o Kenneth Pargament, que é um pesquisador americano na área de psicologia da religião, ele trabalha com esse conceito aplicado à espiritualidade, né, com o coping espiritual, o coping religioso, que seria, então, a forma como a pessoa utiliza os seus recursos espirituais para o enfrentamento das situações estressoras da vida. E ele também trabalha com esse conceito de um coping positivo e um coping negativo. Então, o coping é positivo quando a pessoa, por exemplo, coloca os planos dela em ação junto com Deus, quando ela faz uma parceria com Deus, né? Para colocar, para executar os planos na vida dela, quando ela passa isso por esse conceito de transcendência e isso trabalha em parceria, quando é um trabalho em conjunto, porque você vai ter no coping negativo, por exemplo, quando a pessoa simplesmente acha que Deus tem que resolver as coisas para ela, né? Uma espera passiva, né? Por uma solução divina que espera que Deus seja colocado ao seu serviço para realizar as coisas na vida dela. Você tem no coping positivo a busca, por exemplo, por um propósito ou por um ensinamento no meio da crise, né? Então, ok, estamos passando por uma crise, mas existe alguma coisa que está para além disso, algum propósito maior ou alguma coisa que eu posso aprender com isso. Então, esse é um tipo de coping, né? Um tipo de recurso da religião que promove o bem-estar, promove qualidade de vida. Ou então, quando a pessoa utiliza a crença para tirar o foco do problema. Né? Então, ok, a situação aqui, a situação é essa, mas a pessoa não olha só para a situação ruim, mas ela tem algo para além disso, né? No que ela pode focar, no que ela pode, para onde ela pode direcionar a sua esperança. Então, essas são formas de um coping positivo, que coopera com os estados de saúde e bem-estar. Por outro lado, no coping negativo, você tem essa questão da culpa,
né? Você tem essa questão da pessoa que acha que, então Deus me abandonou, eu estou passando isso, que Deus não se importa comigo, porque Deus me abandonou, porque Deus esqueceu de mim, ou Deus está me punindo, está me castigando. Essa questão da espera passiva, né, por uma solução divina, que a gente já comentou, ou essa questão do diabo fez isso comigo, né, uma força do mal que está frustrando aqui os meus planos, a minha vida, enfim. E a culpa realmente é uma questão que está associada também ao coping negativo, que é um coping prejudicial. Qual que é o nome do autor da pesquisa? Enfim, tem uma pessoa nos perguntando. Kenneth Pargament. A gente pode deixar depois aí, a gente vai postar esse vídeo e podemos deixar nos comentários ali, ou nessas partes aí que dá para escrever no Instagram e no YouTube, as referências, que a gente está citando um monte de autores hoje, né, Paty? Porque, é claro, aqui a gente quer trazer não só a nossa percepção, mas também essas análises e uma contribuição a partir do conhecimento científico, da pesquisa, que é uma perspectiva de análise da vida, é uma só, não é a totalizante, né? Tem várias outras, inclusive a própria religiosa, ela traz essa... É uma forma de conhecimento também válida. Muito mais antiga, inclusive, né? E isso, inclusive, Paty, relaciona com uma pergunta que estão fazendo para a gente, que é a questão de como a fé e a ciência podem se relacionar, inclusive... ciência, fé e espiritualidade, se elas podem se unir, se tem diálogo ou não. Não é propriamente o tema específico da nossa live, né? Mas eu acho que vale a pena destacar que tem movimentos e iniciativas no Brasil hoje com essa discussão. Então, se vocês procurarem, eu sei uma que talvez seja mais expressiva hoje, que se chama ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que se propõe fazer esse diálogo entre fé e ciência na perspectiva cristã, que, como a Paty falou, a maioria do Brasil, né, das pessoas tem essa perspectiva de fé, mas tem várias outras perspectivas, e talvez, se vocês conhecem alguma e querem deixar aí nos comentários, né, de outras iniciativas que dialogam a questão da ciência e fé, mas historicamente, se a gente for olhar, a própria fundação e formação do conhecimento científico, ela vem muito nesse diálogo de ciência e fé, mas não é bem o nosso campo nem de estudo, nem de atuação e nem foco da nossa live aqui, mas eu acho uma pergunta relevante e quis fazer esse comentário, né? Não sei se você tem algo a dizer sobre isso, Patrícia. Eu acho que essa questão da discussão de uma oposição entre ciência e fé, na verdade é uma coisa assim, já bem ultrapassada, na verdade. Você tem uma coisa que talvez nasce ali no final do século XVIII, início do século XIX, né, que se propaga por todo o século XIX, com o iluminismo, o positivismo, essa ideia de que a ciência em algum momento ia superar a necessidade de uma explicação religiosa para o mundo e que até o final do século XX não haveria mais religião na face da Terra. E nós, em pleno século XXI, né, a religião vai muito bem, obrigada. Inclusive, hoje nós somos mais religiosos do que nós éramos quando eu era adolescente, por exemplo. A religiosidade não só se manteve, como ela cresceu, e a tendência para os próximos 50 anos é de que ela aumente ainda mais. São dados do Pew Research Center, que é o principal órgão de pesquisa de religiosidade de populações, né? Então, eles têm muitas pesquisas nessa área, e a projeção deles para os próximos 50 anos é de um aumento da religiosidade, não uma diminuição. E a gente vê que religiosidade e ciência são campos distintos, né? Não são coisas opostas, elas só estão em planos diferentes que em alguns momentos podem se sobrepor, né? Mas que não são opostos. Inclusive, é curioso, porque se você pensar nos grandes cientistas, né, nos primeiros grandes cientistas,
a maioria deles eram religiosos, né? A ciência começa a ser feita como uma forma de estudar a criação de Deus. Uhum. E é bem interessante. Se você se afundar nessas coisas, você começa a perceber que tem muito material sobre isso também, né? Ah, Tem que um legal. historiador, o Pode Ronald falar. Numbers, é um historiador que fala sobre isso também e mostra como não são coisas opostas, né? Hum. Claro, em algum momento pode haver algum conflito em relação a alguma questão específica, mas como áreas do conhecimento, né, elas não necessariamente se opõem. Ótimo, muito obrigada, Patrícia, aí dando várias indicações e dicas de quem quiser aprofundar nessa discussão ciência e fé, e tem também uma pessoa que está nos indicando um livro, Religião dos Cientistas, do professor Geraldo José Paiva, da USP, que pode Paiva é talvez. sensacional. Né? Então, a Patrícia que estuda essa área recomenda igualmente a pessoa que está nos assistindo. Obrigada pela contribuição. Se mais alguém souber de grupos ou de livros sobre isso e quiser registrar aí nos comentários, é muito bem-vindo. É uma maneira também de você contribuir com as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos aí mais 15 minutos, mais ou menos, de conversa. Mande a sua pergunta, o seu comentário, que ainda é tempo, né? E eu queria... Aqui tem mais uma pergunta, que é a questão do desamparo, né? De uma sensação de desamparo que, diante de crises como a que a gente está vivendo, há um questionamento. Por que Deus permite tudo isso? E a pessoa que escreve nos sinaliza que alguns pacientes têm trazido ela é psicóloga, tem trazido esses questionamentos e conflitos, né? Eu acho que isso se relaciona um pouco com essa maneira de entender a religiosidade e Deus, né, Patrícia? Tem Viktor Frankl é um cara que escreve bastante sobre isso também, né? Ele é um psiquiatra judeu de Viena. Ele é ali contemporâneo de Freud, né? Ele chega a estudar com Freud, inclusive, mas ele desenvolve toda uma teoria dele, né? Sobre essa questão do... É uma teoria psicológica, na verdade, uma visão de mundo, né, como todas as teorias, mas para o Frankl, ele coloca a espiritualidade como uma questão constitutiva do humano, uma questão central, inclusive, né, em torno do qual as outras dimensões da vida se organizam. E ele trabalha assim com a questão da transcendência, da autotranscendência, de você sair para além de si mesmo. E eu acho que isso uma grande chave aí da coisa. Ele tem muita propriedade para falar do assunto, inclusive, porque ele passa por 3 campos de concentração. Ele é judeu, então ele é levado para os campos de concentração na época do nazismo, e ele passa por 3 campos de concentração. Então, ele passa por uma situação que faz o que a gente está vivendo hoje para ser fichinha, né? Que é uma situação de privação completa, privado de todos os bens materiais. Ele comenta no livro que ele escreve, que é um livro, inclusive, muito bacana, Em Busca de Sentido. É um livro tranquilo também, bem tranquilo de ler, é um livro bem bacana, que você pode, inclusive, dar para paciente ler, porque ele não é um livro assim, cheio de termos psicológicos, é meio que ele conta um pouco a história de vida dele e tal. Mas ele fala dessa questão de que ele foi privado até dos pelos do corpo, né? Que rasparam todos os pelos do corpo dele, ele é privado da dignidade humana, né? É uma situação de privação extrema. E ainda assim, ele acredita que você pode transcender essa situação através de valores, né, que ele coloca, valores de criação, de vivência ou de atitude. Os valores de criação têm a ver com aquilo que você deixa no mundo, com aquilo que você faz pelo mundo, né? Pode ser o seu trabalho, o seu trabalho profissional, né, enquanto profissional, pode ser uma atividade ou outra que você desenvolva, mas onde você tem onde você está criando alguma coisa, né, que você deixa no mundo. Você pode
ter valores de vivência, que são valores ligados àquilo que você, às experiências que você tem, né? Então, de você curtir a natureza, de você ou uma relação com alguém, né? Daquilo que você vive, daquilo que você experimenta, daquilo que você daquilo que o mundo traz para você, né? Ou os valores de atitude, que ele diz quando você não tem o que fazer, quando a situação está realmente terrível, quando você está numa coisa que você não tem possibilidade ali de mudança, é essa autotranscendência, você ir para além de si mesmo, né? Para algo que dá um sentido para isso que tá te acontecendo, que ele diz que o sentido não é universal, não existe um sentido só, não é, né, que cada um tem que descobrir o seu sentido, cada um tem que buscar a sua, aquilo que é próprio, né, para si, e você também não teria um sentido único durante a vida, talvez isso é uma coisa dinâmica que vai mudar, não é? E ele coloca, então, essa relação com o sagrado como um sentido último, mas que pode se manifestar através da religiosidade e de Deus, dessa relação com Deus, mas também dessas outras formas, enquanto autotranscendência. Aproveitando essa tua explicação, né, tem alguém perguntando sobre o que significa transcender. E aí penso mesmo que esse conceito do Frankl nos ajuda a pensar, né, nesse transcender como sair do referencial de si mesmo, da autorrealização e da felicidade centrada na minha possibilidade de ser mimado, de ter tudo aquilo que eu desejo ou quero, né? E olhar para fora de mim, daqueles que estão ao meu redor e no mundo, que transcende a mim mesmo, que vai além de mim mesmo, né? E nessa religião e a espiritualidade, nesse formato desse grande, né, dessa relação com o grande outro, é uma maneira de transcender. Mas o transcender que a gente está falando aqui vem nesse sentido, né? De eu conseguir me distanciar e olhar a vida para além do meu desejo e desse discurso do direito de ser feliz. Exatamente. E poder encontrar no outro algo do mundo, alguma coisa que me dê sentido, né? E é no realizar este encontro com o outro do mundo, ou com alguma coisa do mundo, ou com outro, seja um grande outro, né, divino, ou um outro semelhante, né? Um outro semelhante ou um outro que eu não vou ver como me envolver num projeto que vai ficar para futuras gerações, né? Aí eu ter ali essa possibilidade de realização. Este é o sentido da transcendência, né? E aí, Patrícia, nós estamos aí já nos aproximando do tempo final. Eu queria ainda te pedir para assim, de uma maneira bastante sistemática, indicar, né, como as pessoas podem, ou de que maneira elas podem se relacionar com esse transcendente de forma a dar esse suporte emocional no momento de crise. Puxa! Um desafio aí. Eu acho que é muito difícil, né, você dar uma fórmula para o outro, né, porque tá dentro disso que o Frankl diz, cada um precisa encontrar o seu sentido. Então, eu não tenho uma fórmula, não tenho uma fórmula mágica da felicidade, uma pílula, né, azul que você vai tomar e vai... Mas cada um precisa buscar na sua realidade, na sua vida, né? Nos seus relacionamentos, naquilo que a vida está lhe dando. Buscar esse sentido. O sentido tem que ser encontrado. Ele não está dado, você já não nasce com ele pendurado no pescoço, né? Mas ele pode ser encontrado. Mas é uma busca pessoal. Eu acredito que não é uma coisa que a gente pode prescrever, os 5 passos da felicidade.
Tem uma ilustração que eu acho muito bacana, que o Cláudio Garcia Pintos, é um logoterapeuta argentino, Argentina, é. e ele usa essa ilustração de que o ser humano é como uma vela, né? Que a espiritualidade, ou essa dimensão noética, que o Frankl chama, é como se fosse o pavio da vela. Ele está lá. A vela pode se quebrar em vários pontos, mas o pavio permanece sempre preservado lá. E quando a vela está cumprindo, quando a vela é acesa, né? Tanto faz, você acende uma vela e a vela cumpre a função da mesma forma, estando inteira, estando quebrada. O fato dela estar quebrada não impede que ela seja acesa e que ela cumpra esse sentido de ser vela, né? E iluminando quem está em volta. E é curioso que quando você acende a vela, a própria cera que vai derretendo, ela vai curando, ela vai restaurando essas quebraduras, né? E a vela vai se consertando a si mesma quando ela está cumprindo, né? Uma vela apagada, ela vai ficar quebrada pro resto da vida, né? Mas quando ela está acesa, quando ela está cumprindo esse propósito de vela dela, ela vai meio que se consertando. Então, eu acho muito bonita essa ilustração que ele usa, né? É realmente emocionante quando ele descreve, né? Sim. Essa alusão à vela como a nossa existência, a espiritualidade como o pavio, né? Que vai nos ligando a um sentido, mesmo que a gente esteja em momentos difíceis. E aí quero encerrar também trazendo ampliando um pouco este olhar, né, do que é possível fazer, que eu acho que a gente precisa se embrenhar numa busca muito decisiva de buscar o nosso sentido mesmo em meio às dificuldades. Esse eu acho que é um convite que a vida está nos fazendo diante desta pandemia. E sabendo, né, fazendo as nossas escolhas e nos envolvendo nessa busca, como se encontrar o sentido dependesse só da gente dessa busca, mas tendo paz, entendendo que a gente não tem controle sobre tudo e que há sim essa relação com a transcendência que também nos atribui sentido e que também se revela, né, a cada um de uma maneira muito própria. Então, respeitando, todos estamos nessa tempestade, cada um com os seus recursos, com o seu barco, cada um com as suas possibilidades, com os seus referenciais, né? Mas ainda assim juntos, pensando e respeitando essas diferenças, mas buscando o que é da minha parte, qual é a minha responsabilidade em também tentar encontrar respostas para a minha vida. Porque é muito fácil eu colocar no outro, então eu vou num terapeuta, ele não disse o que eu tenho que fazer para melhorar. Eu vou numa religião ou num grupo, ou, né, mesmo que virtualmente, eu procuro ajuda nos esquemas espirituais e não me respondem. Eu procuro ajuda de psiquiatras e não me respondem, mas tem algo que é nosso, que é a nossa busca, né? E isso coloca em xeque esse homo Deus, que quer ser mais do que ser humano, que quer que o outro lhe responda e lhe sirva o tempo todo, inclusive o divino, o que é uma armadilha. Não dá para ser feliz o tempo todo, gente. A felicidade, nós vamos fazer uma live mais para frente só sobre felicidade, né? Para trabalhar um pouquinho isso, mas essa busca o tempo todo por eu estar sendo nutrido por um outro, seja do divino, seja alguém perto de mim, ela é uma armadilha que traz insatisfação. Então, eu quero deixar esse recado, né? Que bom se você é alguém que crê, que tem um referencial, invista nisso. Isso é uma segurança, sim. E eu também sou alguém que creio e que este é um suporte importante da nossa existência. Isso não é contrário ao nosso fazer da ciência, ao nosso fazer dentro da universidade, mas ele pode dialogar e nos fortalecer, inclusive nesse fazer, né? E nos trazendo essa noção mais completa de seres humanos. Então, com essa mensagem, eu quero terminar dizendo que, embora a tempestade seja a mesma, precisamos respeitar cada um na sua condição de enfrentamento, mas lembrar que nós podemos nos ajudar um ao outro. Então, conta conosco, você importa para nós. E eu agradeço a Patrícia, muito nos honra a tua presença aqui.
Obrigada. Obrigada a todos. Sigam, então, as nossas programações dessa semana. Sexta-feira, roda especialmente pensada para alunos de graduação e pós-graduação, para uma troca mais próxima ainda. Se você precisa de acolhimento individual, nos deixe saber disso e alguém da nossa equipe também entrará em contato com você. Obrigada a todos que generosamente nos acompanharam e também deram as suas sugestões, comentários e perguntas. Seguimos juntos. Cuidem-se bem e cuidem dos seus. Beijo, Patrícia. Obrigada por estar Beijo conosco. grande, eu que agradeço. Beijo, tchau. Tchau, tchau.